Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade zomba desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, do mesmo modo que tem zombado de outras coisas que não consegue compreender. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos tolos, aos homens de pequena inteligência. Refere-se aos humildes, tanto que diz que o reino dos céus é para eles, e não para os orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o conceito do mundo, em geral formam de si próprios uma tão alta opinião, a si mesmos atribuem tão alto valor e superioridade, que consideram as coisas divinas indignas de sua atenção. Preocupam-se tanto com a sua própria personalidade que não podem elevar seus pensamentos a Deus. Essa tendência de crerem-se superiores a tudo leva-os a negar o que lhes esteja acima, pelo medo de rebaixarem-se, e os leva a negar também até mesmo a divindade. Se consentem em admitir a divindade, eles lhe contestam um de seus mais belos atributos, a sua ação providencial sobre as coisas deste mundo. É que eles estão convencidos de que são suficientes para bem governar todas as coisas. Tomando a sua própria inteligência para a medida da inteligência universal, eles se julgam capazes de tudo compreender, e por isso não podem crer como sendo possível existir o que eles não conhecem. Quando esses homens se pronunciam sobre qualquer coisa, querem seus julgamentos por definitivos, sem nenhuma apelação. Se recusam a admitir o mundo espiritual e um poder acima do poder humano, não é que isso lhes esteja fora do alcance, é que o seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não se possam colocar e que os faria descer alguns degraus de seu pedestal. Eis porque eles somente têm sorrisos de desdém para tudo que não seja do mundo visível e tangível. Eles se atribuem tanta cultura e inteligência que crer nas coisas boas, segundo eles, é para gente simples. Tomam, pois, aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Entretanto, digam o que disserem, eles terão forçosamente de entrar, como todos os outros, no mundo invisível que tanto ironizam. Será lá que os seus olhos se abrirão e eles reconhecerão o erro de suas ironias. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem dar-lhes partes iguais. Em anunciando que o reino dos céus é dos simples, Jesus faz entender que ninguém nele será admitido sem a simplicidade do coração e a humildade do espírito. Ensina também que o ignorante que possui essas qualidades terá preferência sobre o sábio que crê mais em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus coloca a humildade na categoria das virtudes que aproximam a criatura do seu Criador e coloca o orgulho entre os vícios que afastam o homem de Deus. E isso decorre de uma razão muito natural, visto que a humildade é um ato de ajuste às leis de Deus, enquanto o orgulho é uma revolta contra essas mesmas leis. Mais vale, portanto, para a felicidade futura do homem que este seja pobre de espírito, até como o entende o mundo, mas rico em qualidades morais.